muito feliz em estar aqui conhecendo o povo de Deus. É povo de Deus que está aqui ou não é? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sem mais demora, vamos abrir no tema Oséias 4, versículo 6. Quando eu recebi a notícia que eu estaria aqui com essa responsabilidade, fiquei muito preocupado, mas digo-vos que gostei muito do tema. É um tema no qual eu gosto muito. Está de parabéns à igreja por buscar conhecimento. Não vou mais tomar o tempo dos irmãos, que os irmãos... Oséias, todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Amém. Pode se assentar. Quando eu estava em casa preparando essa mensagem, Deus me trouxe algo ao coração e falava comigo no profundo. Eu fiquei pensando naquilo que Deus estava falando. E Deus pediu só para me repetir uma frase na igreja. Isso não tem nada a ver com a pregação em si. Foi uma frase que Deus pediu para eu repetir na igreja. E eu vou repetir porque Deus vem me incomodando, eu estou no culto. E quando eu entrei aqui, Deus falou assim, não esqueça de dizer aquilo que eu te mandei. E aqui Deus vem me incomodando, eu sentei ali e Deus falou, repete a frase, eu vou repetir a frase. Deus falava no meu coração assim, eu te amo exatamente como eu te amava no tempo da sua mocidade. O meu amor por ti não mudou em nada. Amém. Eu não sei quem é que está questionando Deus, se Deus ainda o ama ou se não ama, eu não sei. Mas Deus manda dizer que não mudou em nada a forma que Ele te amava. Um homem pode olhar de uma forma diferente quando a idade chega, mas Deus não olha diferente para você. Amém? Bom, é um texto que fala do profeta Oséias. Eu cheguei aqui, estava tendo uma aula, eu acreditava que era a escola bíblica dominical, né? Mas não era, era uma palestra onde o pastor trouxe sobre Oséias, fez uma explicação maravilhosa. Eu não tenho muito o que falar depois do que ele ensinou. E realmente, homem de Deus. Oséias era um homem no qual, pegando algumas coisas que ele falou, que eu já tinha preparado, era um homem no qual profetizou em Israel. E veio avisar sobre o juízo que viria. O exílio através do povo assírio. Mas Oséias também, no capítulo 3 e no versículo 5, nos mostra que Deus iria restaurar aquele povo. Você que entrou na casa de Deus e entrou aqui acabado. Eu não sei o que tu aprontou lá fora, como é que foi sua vida lá fora, eu nem quero saber da tua vida lá fora. Mas que o diabo falou para você que tu não pode mais adorar a Deus porque tu é pecador. O diabo falou para você que você não pode mais se curvar diante de Deus porque tu está em prostituição e adultério. Eu não sei tua vida, eu não sei qual é o teu pecado. Mas você que entrou aqui e o diabo está te acusando, eu quero falar uma coisa para você hoje. Hoje é dia de restauração nesse lugar. Você não entrou aqui com as tuas próprias pernas, não. Deus te trouxe até aqui para você ouvir isso, porque Ele quer te restaurar. Ele quer voltar a te usar como Ele te usava. Aleluia! Deus não te trouxe aqui à toa, não. Tu não está no culto à toa, não. Foi Deus que te trouxe aqui, Ele quer te restaurar hoje. Da mesma forma que vai ser restaurado com o povo de Israel. E eles são pecadores, não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo que veio por eles. Mas a promessa é que Deus vai restaurar eles. E da mesma forma que Deus vai restaurar o povo dele, vai restaurar a gente, porque nós somos povo de Deus. Somos ou não somos povo de Deus? Todo mundo está aqui é povo de Deus, fazendo parte da mesma família, né? Somos igreja. Os irmãos já perceberam que eu estou um pouquinho nervoso. Faz parte, acho que o pregador que não estiver nervoso tem alguma coisa, está com defeito. Porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor para a igreja, ainda mais quando tem pessoas mais preparadas do que eu, mas aprovo o Senhor de fazer um mistério, um reboliço e me trouxe aqui. Amém? Amém. Então vou agarrar aqui na palavra, sem mais delongas, vou caminhando aqui. Pronto. Já falei tudo que tinha que falar. Agora vamos... né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Até aqui. Fazer uma pergunta. O povo foi destruído porque faltou louvor? Não. O povo foi destruído porque
Faltou coreografia? Não. O povo foi destruído porque foi falta de? Conhecimento. Falta de? Conhecimento. O povo foi destruído porque faltou conhecimento. O que Deus está falando para nós hoje? O que é importante dentro da igreja? O que Ele estabeleceu por mais importante dentro da igreja? Nós temos que ter conhecimento. Agarrando a palavra, o que é conhecimento? É somente ler a Bíblia? É agarrar uma Bíblia e botar debaixo do braço? Todo mundo, quem tem Bíblia aí, levanta a mão. Quem tem Bíblia? Só quem tem Bíblia. Olha, todo mundo aqui tem Bíblia. Agora eu quero saber se conhece o Deus da Bíblia e se estuda a Bíblia como Deus está falando aqui. Conhecimento não é ter Bíblia. Ter Bíblia todo mundo tem. Bota debaixo do braço, vai para a igreja. Uns levam, vai para o trabalho, outros deixam no carro, outros deixam aberto. Mas nem todos conhecem a Bíblia como deve conhecer. O que é conhecimento? É saber o que está escrito, entender o que está escrito e mais que isso. É mais profundo ainda. Se tratando da palavra de Deus, é ter intimidade com ela. É ter intimidade com ela. Ter conhecimento é isso. Eu estou tendo que correr, irmão. Vamos correr para me cumprir os horários. Eu estou no Instituto Bíblico, os irmãos, se não me conhecem, eu sou um dos alunos, estou no 3º ano, terminando, e uma das coisas que nós aprendemos no Instituto Bíblico, com aula de homilética, é que nós temos que cumprir o horário determinado. Independente de quanto tempo o pregador tem para pregar, tem que cumprir o horário. O Espírito Santo também respeita as regras, né? Ele vai falar, quando chegar no horário determinado, ele fecha lá em cima, porque ele é respeitador. Aí eu vou ficar aqui embaixo na carne. O irmão não quer um pregador na carne, né? Então, deixa eu correr aqui. Graças a Deus. Então não adianta você ter Bíblia. João 8, 32. E conhecerei a verdade vos... Está na ponta da língua. Versículo 31, quem sabe? Se olhar, quem sabe? João 8, 31. Jesus estava falando para todos aqueles que creem. Quem crê em Jesus aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Crê em Jesus. Estava falando para aqueles que crêem. O que ele estava falando para aqueles que crêem? Hein? Crê em mim. Se cumprir a palavra, o que está escrito, e for meu discípulo. Ninguém sabe 31. Vamos abrir o 31. João 8, 31. Abre todo mundo comigo, João 8, 31. Glória a Deus. Jesus dizia para os judeus que criam nele, só para aqueles que criam nele. Já perguntei, todos creem. Ó. Se vós permanecerem na minha palavra, o que está escrito aqui, no 31. Verdadeiramente sereis meus? Discípulos. Sereis meus? Discípulos. É o grupo de louvor que vai fazer você se transformar em discípulo de Jesus? Não. É as apresentações aqui na frente que vai fazer você se transformar em discípulo de Jesus? Não. É o que vai fazer você se transformar em discípulo de Jesus? Hein? O que é mais importante dentro da igreja? Eu não estou ouvindo. É o quê? Eu gostei do senhor, pastor, quando o senhor me trouxe para pregar aqui. E me deu esse tema. Porque eu sei que é uma igreja que zela pela palavra. O povo estava sendo por falta de quê? Conhecimento de quê? Então a gente está falando da mesma coisa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pegar isso e levar para a forma prática. Vou correr. Tentar pegar algumas coisas para a forma prática. Vamos voltar lá em Samuel. Eu gosto do texto de Samuel. Voltar lá em Samuel. Samuel 6. 1 Samuel 6. Os filisteus vão guerrear contra o povo de Israel. Chega lá. Os filhos de Eli pegam na arca e leva para a guerra. A arca de Deus representa a presença de Deus. E leva para a guerra. Para poder ganhar a guerra. Nós estamos falando que é falta de conhecimento. E conhecimento é intimidade. É mais do que você simplesmente ler. É o que eu estou dizendo aqui. E leva para a guerra. Quando chega lá, eles são destruídos. A arca é levada. Os filhos de Eli morrem. Ele, quando sabe da notícia, cai e morre. O que está acontecendo? A presença de Deus foi para aquele lugar e o povo perdeu. Por que a presença de Deus foi para aquele lugar e o povo perdeu? Está escrito
Está escrito que onde está a presença de Deus, que onde Deus está, a gente não perde, a presença de Deus não perde. O que aconteceu ali? Vamos tentar entender. Se a gente for voltar um pouquinho atrás e saber quem eram os filhos de Eli que pediam a presença de Deus, nós vamos ver os maus testemunhos que ele dava na igreja. Fazia da porta de Deus uma orgia, pegava as mulheres e levava para lá. Quando o pessoal ia oferecer sacrifício no templo, ele vinha com garfo. Está escrito ali, no Senhor está falando, eu vinha com garfo, metia o garfo na carne, que era para o Senhor. Os filhos de Eli não andavam conforme a palavra e quer usar a presença de Deus. Como é que a pessoa que está na prostituição lá fora, que está se drogando, tomando tudo quanto é tipo de veneno, vai chegar aqui dentro e vai ficar na presença de Deus? Vai pular, vai sapatear, vai entregar mistério? Como? Tem que ter intimidade com Ele. Sabe o caminho, conhece a palavra, ouve a palavra. Sabe que a arca simbolizava a presença de Deus e que Deus não perde guerra. Mas Deus é com quem é com Ele. Não adianta estar na prostituição, traindo a mulher. Não adianta estar nos tabacos, no vício. E querer presença de Deus que não tem. Custa, tem que pagar preço. Eu vou provar para você. Colocaram a arca lá, ó. Os filisteus levaram a arca lá para o templo deles. Tinha um Deus lá chamado Dagom. A arca, olha, o Deus caiu, perdeu a cabeça. E eles ficaram olhando para aquilo, daqui a pouco todo mundo foi tomar de hemorroida, rato. E eles ouviram falar de um Deus que tirou o povo do Egito. Ele conhecia, ele ouvia a palavra, ele conhecia. Alguém contou a história para ele, mas ele não tinha intimidade, nem se aprofundou na palavra. Nem foi ler, nem foi buscar, nem foi perceber se aquele Deus era o Deus verdadeiro, como ele tirou o povo do Egito. Mas ele ouviu falar. É igual aqueles que são simpatizantes de Jesus. Crê em Jesus, creio. Até o diabo crê. Aceita Jesus, já aceitei. Então por que você continua dormindo com a tua namorada? Eu aceitei Jesus, mas olha, pá, o importante é que eu tenho Ele. Aquele povo, os filisteus, também sabia. E está escrito lá, se você for lá olhar, está lá escrito. Que eles sabendo que o Deus, aquele Deus que estava simbolizando aquela arca, tirou o povo do Egito. E mesmo Faraó falando que não ia sair, Deus tirou assim mesmo o povo do Egito. Era que trouxe aquelas pragas para lá. E eles sabiam que tinha que sacrificar. E está escrito lá que eles deram glória ao Deus que eles não conheciam. Fizeram hemorroida de ouro. Fizeram rato de ouro, querendo agradar a Deus. Pegaram uma junta de boi. Alguém já trabalhou com boi aqui? Arou terra, alguma coisa? Quem já trabalhou com boi aqui? Levanta a mão. Só você, brasileiro? Não gosta ninguém trabalhar com boi, não? Não, só um brasileiro, Hernani, trabalhou com boi. Hernani. Olha... O jugo desigual é algo que coloca no boi. Vocês já ouviram falar em jugo desigual. A palavra pode ensinar aquilo que eu não estou conseguindo ensinar humanamente. Jugo desigual. Alguém sabe o que é jugo desigual? Amém. Cada um ir para um lado, as coisas não andarem certo. Né? Então a junta de boi tem que trabalhar com jugo. O jugo é aquilo que bota no pescoço do boi para que eles andem juntos. No passo do boi. Quando eu me converti, eu falei assim para o meu pastor, isso aqui é saindo da palavra rápido, mas já tem que voltar para ela, olha. Eu vou ficar aqui, eu contar o testemunho mesmo, mas não dá tempo não. Olha, então é assim, o jugo desigual é algo que está no boi, que faz com que o boi ande junto, né? E conseguimos fazer o arado da terra, trabalhar na terra para plantação. Se um boi parar e o outro andar, as coisas não funcionam, quebra o jugo. Se um puxar para um lado, o outro puxar para o outro lado, a terra não é arada, fica tudo torta, tu olha assim, está tudo torto. Então eles têm que andar junto, né? E o boi que não é treinado para isso, que não é preparado para isso, não consegue fazer. E ó, para não descontextualizar, eu estou falando de alguém que não conhecia a palavra profundamente, mas sabia que o Deus era poderoso para estar fazendo aquilo dentro da vida dele. Eram pessoas ímpias que ouviu falar de um Deus. Os filisteus. Eles pegam uma junta de bois, 0 quilômetro, nunca foi posto jugo, nunca trabalhou. Pega uma junta de boi e coloca a arca em cima. E fala, olha, vamos fazer uma prova para ver se é Deus. Vamos deixar os bois sozinhos. Se for Deus, vai pegar a arca e vai levar para a terra deles. E a gente vai saber que quem está derrotando a gente é Deus. Não é os filisteus, não é os israelitas, é o Deus que está derrotando a gente. Pegaram, colocaram e ficaram olhando o boi, foi acompanhando. E os bois foi sozinho, caminhando no passo do boi, como meu pastor dizia, no passo do boi, e levou a presença de Deus até o povo de Israel. E eles tiveram certeza que era o povo de Israel, que era o Deus de Israel, que estava fazendo tudo aquilo ali. O que eu entendo com isso?
O que eu entendo com isso? Aleluia. Glória a Deus. Tem coisas que é difícil para falar, irmão. Tem coisas que é difícil para falar. Ainda mais quando eu estou visitando uma igreja, senão os irmãos não me chamam nunca mais. Tem coisas que é difícil para falar. Eu vou pular essa. Não, eu vou pular. É o povo de Deus, né? Davi agarrou na ideia dos filisteus, olhou e viu aquilo que os filisteus fez, achou legal, bonito, inovação, carro zero, temos que pegar peso. Acabou aquele negócio de ter que pegar a arca, botar o pau, botar nas costas. Acabou, não tem mais que botar vara. Davi pega nessa ideia do filisteu e aplica na congregação. Quando a arca chegou lá, uma coisa nova, foi inovado. Muito legal, novo, bonito. Davi olhou aquilo, olha, legal. Né? Agora a gente não tem mais que carregar. Carro zero tem de monte aqui, boi não falta. Bota 2 juntas de boi aí, coloca a arca em cima e vamos levar. Davi fez uma festa. E um dos homens que estava ali com Davi, Uzá, quando um dos bois deu mole, tropeçou, a arca ia cair, ele meteu a mão e morreu na hora. Eu estou falando da presença de Deus. Eu estou falando de gente que não conhecia Deus e criou algo para poder fazer com que as coisas resolvessem dentro do arraial deles. Porque eles não podiam estar na presença de Deus da forma que estavam. Mas Davi conhecia a história a fundo. Davi conhecia a história a fundo. Davi sabia como é que tinha que levar a arca. É aquelas pessoas que estão na igreja e sabem da palavra de Deus e estão ouvindo. Mas Davi quis inovar. Quis trazer coisas dos filisteus que estavam em guerra com eles, inimigo. A Bíblia toda vez que fala inimigo é Satanás, é o diabo. Foi pegar coisa lá no mundo e trouxe para dentro da igreja, porque era novo. Porque era bonito, era bacana e facilitava a vida. Essa é uma forma da gente evangelizar, passar a mensagem de Deus. Olha, lá no mundo funciona. Vou trazer para dentro da igreja que vai funcionar aqui também. Vai funcionar aqui também. Davi, olha, pegou a presença de Deus, misturou com as coisas do mundo, ensinamento novo que não estava na Bíblia, não estava. Tinha como é que o sacerdote tinha jeito para carregar, entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, né? Não é de qualquer jeito não, irmão. Não é de qualquer jeito não. Acabou. Então o que acontece? Por conta disso, um homem usar o nome dele significa força. Ele deve ter pensado, vai cair ser mole para mim na minha força. Ó. Só que nós estamos falando da presença de Deus. Amém. Da presença de Deus. Ele mete a mão e morre. A Bíblia, meu povo, meu povo, quem sabe? Meu povo. Davi tinha conhecimento. Por que Uzá morreu? Não adianta tu ter conhecimento da palavra e não andar conforme a palavra. Não adianta tu ser homem de Deus e não fazer parte da palavra. Davi tinha conhecimento, 1 Crônicas. Está lá, 15:5. Davi tinha conhecimento. Ele fala aos levitas. Uzá tinha conhecimento, mas a inovação do mundo era fixe, era legal, trouxe para dentro da igreja. Causou a morte de uma pessoa. Causou a morte de uma pessoa. A irresponsabilidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para brincar. Deus tem tudo aqui, está tudo aqui, ó. Quer saber como é que entra na presença dele? Está aqui. Quer saber como é que faz um culto? Está aqui. Não sou eu que estou falando, não, está escrito. Nós temos um manual de instrução. A presença de Deus não é para brincadeira. Muitos querem a presença de Deus, mas não querem andar como Deus manda. Se o Uzá tivesse feito o que Deus mandou, não tinha acontecido isso. O jugo foi colocado em cima de um carro de boi, onde nunca andaram junto.
O povo ficou olhando e aquilo ali deu certo. Isso é especial para alguém aqui. É especial para alguém aqui, mesmo que a pessoa não conhece a palavra, vive a vida de inferno dentro do teu lar, está sendo tudo destruído, teu marido não está nem aí, as coisas estão tudo de cabeça para baixo. Eu quero falar algo para você na tua vida aqui hoje. Deus te trouxe aqui para falar o seguinte: toma posição na presença dele, porque onde tem a presença de Deus, ele conserta. Aquele boi passou a andar certo, um do lado do outro, e foi aonde Deus queria que ele fosse. Mesmo você que é ímpio, se colocar na posição e andar como Deus quer, deixar ele te guiar, ele vai te levar para a eternidade. Agora, se fizer igual Davi, conhecer a palavra, mas querer seguir o mundo, tu vai para o inferno com o mundo. Acabou meu tempo, pastor. Falei que eu era aluno do Instituto Bíblico. Vou terminar. Amém. Existia um homem chamado Nicodemos. Eu tenho que falar de coisas práticas para que o povo entenda. Amém. Eu só estou no primeiro pedaço do versículo. Olha. Nicodemos, doutor, sabia tudo das escrituras, doutor da lei, teólogo, se fosse hoje, teólogo. Fez Instituto Bíblico no Brasil, Estados Unidos, era o cara. Teólogo. Foi falar com Jesus. Chamou Jesus de mestre. Jesus nem falou muito com ele. Virou para Nicodemos e falou o seguinte: olha, irmão, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não adianta conhecer a palavra, andar com a palavra, vir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fazer corrente, ir para a vigília. Não adianta se não nascer de novo. Tem que nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como é que eu faço para nascer de novo? Aí Jesus falou para ele: tem que nascer da água, do Espírito. Nicodemos é teólogo, pai, doutor da lei. Virou e falou assim: nascer da água. Os teólogos estão discutindo até hoje. Será que essa água está falando da água do batismo? Será que essa água está falando... Que água é essa? Será que essa água está falando da palavra de Deus? Os teólogos. Está isso, se tu pegar literaturas e livros, estão discutindo até hoje. Jesus falou: se creres em mim, irmã, é isso aí, irmã, rios de água vivas correrão sobre ele. Mas o que é rio de água viva? Olha lá no contexto, vai lá em João 7 e vê qual era o contexto. Jesus estava falando do Espírito Santo que havia de vir. Em João 14, versículo 26, o Espírito Santo vai vir. Jesus fala para nos ensinar e nos lembrar tudo aquilo que está escrito. Ele vai nos ensinar e vai nos lembrar. O Espírito Santo que virá sobre nós. Eu não quero saber da discussão, eu quero saber quem é pentecostal, quem está cheio do Espírito Santo, porque precisamos do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso do Espírito Santo e foi após o meu horário aqui? Porque os dois têm que andar junto. Temos que ter palavra, mas temos que nos encher do Espírito. E para encher do Espírito, para estar na presença de Deus, não podemos estar de qualquer maneira. Quando os dois estiverem andando juntos, nós estamos sendo preparados para ser um discípulo de Jesus. Satanás vai ter que sair da frente. Satanás vai ter que sair da frente. Porque quando Satanás te tentar folgar contigo, igual ele folgou com Jesus, Jesus vai responder a letra. Você também, olha só, está escrito. Está escrito. Está escrito. E vai ter autoridade para isso. Não vai ser igual os filhos de Seva, não, que foi lá expulsar demônio em nome de Jesus, o qual Paulo pregava. Ele foi lá: eu te esconjuro em nome de Jesus, o qual o Paulo prega. Olha, ouviu falar de Jesus, veio na igreja, viu os mistérios, né? Viu o irmão meter a mão no cão endemoniado. Ele olhou: eu sei fazer isso, eu estou na igreja, eu sei, claro que eu sei. A irmã sapateou, falou língua estranha, meteu a mão e falou da vida do rapaz. O cara viu: eu já aprendi a falar essa língua, fica treinando no espelho. Aí vai fazer na rua. Não tem comunhão com a palavra. Não tem intimidade com Deus, ouviu falar, ficou olhando de longe e vai expulsar demônio na rua. O que acontece? Todo mundo conhece a história. Tomou a coça e ficou pelado. Por quê? Tem que ter comunhão com Deus. Vai usar a palavra dele. Vamos falar do inferno, por favor.
Aleluia! Olha, irmão. Duas coisas que eu tenho que fazer. Tenho que fazer. Uma. Deus pediu para mim orar para aquelas pessoas que quer que Deus restaure. Que quer voltar a ter comunhão com Deus. Não é que é pecador, tem pecado. Mas que Deus não quer envergonhar ninguém. Não é isso. É aquele que quer que Deus usa. É aquela pessoa que quer ser usada por Deus. Deus pediu para mim orar por ela. Outra coisa. Ainda dentro desse contexto. Aquela pessoa que acha que tem uma chamada de Deus na sua vida e está em dúvida. Será que Deus me chamou? Será que é para mim ser separado para o ministério? Pessoas que estão orando. Alguém que está orando para saber se levanta, irmão, se não levanta. Olha, Deus pediu para mim também orar por isso. Para aquelas pessoas que acham que tem uma chamada ou que querem servir o Senhor. Mas servir o Senhor é uma coisa séria. Quero orar por essas pessoas também. E eu quero falar para você que não conhece Deus, que não tem uma intimidade com Deus, que ainda não teve uma oportunidade de aceitar Jesus, que ainda não aceitou Jesus. Você que quer Jesus, que quer ter uma intimidade com Ele, que quer que Ele entre na tua vida e ganhe a tua guerra. Vem aqui na frente. A pessoa que ainda não aceitou Jesus. Vem aqui na frente. Deus está me incomodando com orar por essas pessoas. Aí você. Não, pode desligar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado, Pai querido, pela autoridade que o Senhor tem me dado, Pai. O Senhor sabe de onde você me tirou naquele Rio de Janeiro. O Senhor sabe de onde o Senhor foi me resgatar e me trouxe aqui. Com um pulso forte, me colocou aonde eu estou agora. Se eu estou pregando aqui hoje é para a honra e glória do Teu nome. Porque eu não sou digno disso. Pai, tem pessoas aqui que querem ter uma intimidade contigo. Tem pessoas aqui que querem ser usadas com o Senhor, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, que o Senhor ainda não batizou com o Espírito Santo, pela Tua misericórdia e pela Tua promessa, Tua palavra. Pois o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que hoje, Pai, essas pessoas verdadeiramente que têm no coração dela um desejo, Pai, de ter intimidade contigo, Pai. Abre as portas do céu, Pai. Começa a batizar com o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Começa a batizar, Pai. Começa a tocar em vidas aqui, Pai. Pessoas que foi separada, Pai, para ficar no ministério que o Senhor separa. Confirma, Pai, em nome de Jesus. Confirma, Pai, pessoas que o Senhor está separando para a sua obra, Pai. Oh, Pai, começa a queimar dentro do coração, Pai. Começa a repreender essa voz do inimigo dizendo que não serve, Pai. É o Senhor que escolhe, Pai. Ananias também achou que Paulo não servia. Ananias falou com Jesus, Pai. Esse é aquele que está encerrando os seus santos, Pai. Mas o Senhor falou, para mim, ele é o vaso escolhido. Glória a Deus. É o Senhor que escolhe, servo. Não é o homem, é Deus que escolhe, é Deus que capacita.